Vamos lá, os 5 passos para você nunca mais errar uma questão de fluxo de caixa. Vem comigo. Para você montar um fluxo de caixa, a primeira coisa que você vai ter que fazer, seu primeiro passo, vai ser encontrar o lucro líquido. Oswaldo, eu encontro o lucro líquido aonde? Anota. Você vai extrair da DRE. Então você vai lá na DRE, puxa o lucro líquido e coloca ele aqui. Muito bem. O segundo passo que você vai fazer é encontrar o que a gente chama de ajustes sobre o lucro. Oswaldo, o que são os ajustes sobre o lucro? Aí aqui é o seguinte, podem ser despesas ou receitas que não impactaram o caixa no momento da transação. Por exemplo, se a gente pegar a depreciação, como é que a gente faz o lançamento contábil de uma depreciação? Você vai debitar a despesa com depreciação e creditar a depreciação acumulada. Veja que você vai estar usando uma conta de resultado e uma conta retificadora do ativo não circulante. Então essa transação não impactou o caixa, mas ela gerou um efeito na DRE que não vai causar efeito no fluxo de caixa. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai anular o efeito dela. Então, por exemplo, um exemplo clássico de ajuste sobre o lucro que a gente vai colocar aqui no segundo passo seria a conta de depreciação. Depreciação. Muito bem. Bom, se a depreciação na DRE, se ela está subtraindo, para a gente anular o efeito desse grupo de contas aqui, a gente vai colocar ele somando. Então esse aqui é o exemplo clássico que cai na prova. Muito bem. Terceiro passo, encontrar o lucro ajustado. Oswaldo, o que seria o lucro ajustado? Seria exatamente eu pegar aqui o primeiro passo e somar ou subtrair com o segundo passo, tá? Então eu vou colocar aqui um mais aqui, mas entenda que você vai ter que somar ou subtrair dependendo do resultado que tivermos aqui no segundo passo. Beleza? Então o que é o lucro ajustado? É eu pegar o lucro líquido e somar ou subtrair com o lucro ajustado. Beleza? Muito bem, então vem para cá, ó. Terceiro passo, ok. Oswaldo, o que é o quarto passo? O quarto passo é você encontrar a variação das atividades operacionais. Oswaldo, o que é a variação das atividades operacionais? São todas as contas patrimoniais de ativo e de passivo que causaram um impacto, e a gente vai entender como. Elas causaram um impacto na sua transação, ela vai impactar no fluxo de caixa. Então entenda o seguinte, nós vamos pegar todas as contas de ativo e passivo que fazem parte da atividade operacional. Oswaldo, como assim faz parte da atividade operacional? A atividade operacional é tudo aquilo que faz parte da atividade fim do negócio. Então, por exemplo, ter contas de clientes a receber faz parte da atividade operacional? Resposta, sim. Ter estoque, comprando e vendendo estoque, faz parte da atividade operacional da empresa? Sim. Ter fornecedores para que eu possa pagar as contas, né, de água, luz, telefone, internet, compra de mercadoria para revenda, isso tudo me gera fornecedores, contas a pagar. Faz parte da atividade operacional? Atividade operacional? Resposta. Sim. Pagar impostos faz parte da atividade operacional? Sim. Então, todas essas contas que fazem parte da atividade operacional, a variação delas a gente vai colocar aqui no grupo 4, tá? Vou já explicar aqui um pouquinho mais a fundo como é que você vai encontrar essa variação. Muito bem. Encontrou a variação, o que é que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai pegar o resultado aqui, ó, do terceiro passo, somar com o resultado do quarto passo e você vai encontrar o saldo da atividade operacional. Então, o que seria o quinto passo aqui do nosso processo? Seria eu pegar o item C e somar aqui com o item D, que seria o lucro ajustado, mais o resultado da variação das atividades operacionais. Então, essa aqui seria a atividade de como você montar um fluxo de caixa. Oswaldo, como é que eu encontro a variação da atividade operacional? Aí nós vamos apagar tudo isso que está aqui e eu vou mostrar para vocês aqui agora um quadrozinho, um resumo de como é que a gente vai encontrar essa variação das atividades operacionais. Então, vem comigo aqui, ó. Vamos separar aqui em grupo do ativo e aqui do outro lado nós vamos separar grupo do passivo. Muito bem. Entenda aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó, ativo, fluxo de caixa. Aqui nós vamos colocar passivo versus o fluxo de caixa. E aí entenda o seguinte, ó, toda vida que o meu ativo aumentar, o meu fluxo de caixa vai diminuir. Peraí, Oswaldo, se der um branco na hora da prova, como é que eu vou lembrar disso? Entenda. Vamos colocar aqui a conta de estoque. Vamos colocar aqui, eu vou botar aqui em cima, ó, estoque. Vamos colocar aqui a conta de estoque como exemplo. E aí pensa comigo, ó. Se minha conta de estoque está aumentando, significa dizer que eu estou comprando. Se eu estou comprando, significa dizer que meu dinheiro está diminuindo. Então ele é inversamente proporcional.
Agora, se o meu ativo está diminuindo, isso significa dizer que meu fluxo de caixa vai aumentar. Porque se meu estoque está diminuindo, significa dizer que eu estou vendendo. Se eu estou vendendo, vai aumentar o meu dinheiro, ok? Então, ativo versus fluxo de caixa, ele vai ser inversamente proporcional, tá? Já no lado do passivo, se o meu passivo aumentar, o meu fluxo de caixa também aumenta. Se meu passivo diminuir, o meu fluxo de caixa também diminui. Oswaldo, por que meu fluxo de caixa diminui? Vamos pegar uma conta de empréstimo como exemplo. Veja, se meu empréstimo aumentar, é porque está entrando dinheiro na minha conta. Então, o meu fluxo de caixa também aumenta. Se meu passivo diminuir, é porque eu estou pagando o meu empréstimo. Se meu empréstimo está sendo pago, está diminuindo o meu fluxo de caixa. Moral da história, ativo vai ser inversamente proporcional. Já o passivo, vou até corrigir aqui, ó, passivo, já o meu passivo vai ser diretamente proporcional. Então veja, ó, 5 etapas para você montar o fluxo de caixa. Vamos recapitular aqui para a gente fechar aqui a conta. Primeiro passo, vai lá na DRE e pega o lucro líquido. Segundo passo, você vai encontrar o lucro ajustado. Oswaldo, o que é o lucro ajustado? Não, perdão, você vai fazer os ajustes sobre o lucro. Oswaldo, o que é o ajuste sobre o lucro? É você pegar as receitas e despesas que não afetaram no caixa. Busca lá na DRE. Terceiro passo, encontra lá o lucro ajustado, que vai ser a diferença entre o ponto 1 e o ponto 2. Quarto passo, você vai fazer a avaliação das atividades operacionais, vai pegar essa avaliação e vai encontrar o resultado dela com o saldo da atividade operacional, tá? Veja, essa é a parte que o examinador sempre costuma cobrar em prova. Dificilmente ele cobra a parte do fluxo de caixa de investimento e de financiamento, tá? Então ele vai acabar por aí, porque senão a questão ficaria muito longa e o examinador sabe que você não tem tempo suficiente para fazer uma questão muito robusta. Até porque uma questão de fluxo de caixa, por si só, ela já é uma questão traumática. Por quê? Porque ela normalmente é uma questão grande. Mas aí a gente tem que ter aquela paciência na hora da prova e ter um pouquinho de sangue frio de entender que não necessariamente uma questão grande é uma questão difícil. Porque o que acontece no fluxo de caixa é porque normalmente ela é uma questão grande. Por que ela é uma questão grande, Oswaldo? Por um simples motivo. Porque ela vai ter que te dar o balanço patrimonial e a DRE. Então, como ela vai te dar duas informações que são grandes, ela torna a questão grande. Mas não necessariamente a questão tem uma resolução grande. Com 5 passos você mata uma questão de fluxo de caixa. Então, moral da história, chegou lá na prova, você tenha calma, tranquilidade, negocia contigo mesmo. Calma aí, peraí. Eu sei que a questão é grande, mas o Oswaldo disse que eu tivesse um pouquinho de tranquilidade e tentasse responder. Se você tentar responder e ver que não consegue fazer, aí paciência, pula para a próxima questão. Mas aí o fato é, se você entender que existem 5 passos para responder qualquer questão de fluxo de caixa, não tem para onde correr você fugir desses 5 passos. O problema é quando a gente pega uma questão muito grande, a gente sempre acha que não vai terminar nunca. E aí, pelo achar que não vai conseguir terminar nunca, você acaba pulando a questão, quando na verdade você tem só 5 passos para fazer. Então, pega esses 5 passos, procura responder várias questões que você vai ver que ela não vai fugir dessa metodologia. E dessa forma você vai matar qualquer questão de fluxo de caixa.